Olá, alunos! Vamos dar continuidade então ao conteúdo da distribuição de cargas em linhas, né? As distribuições de cargas lineares, estudando agora o fio reto finito carregado uniformemente. Bom, nós vimos o caso do fio infinito carregado uniformemente. O caso do fio finito carregado uniformemente é bem semelhante ao caso do fio infinito. Nós vamos apenas mudar os limites. Em vez de menos infinito para mais infinito, desejamos agora obter o campo no ponto P, considerando um fio com um comprimento L. O que nós vamos fazer? Vamos considerar a mesma situação do fio infinito, apenas mudando os limites de integração. Então, no caso do campo elétrico, a equação para a integral resulta na mesma. O que muda é apenas os limites. Então, se nós observarmos bem, queremos determinar o campo no ponto P. No ponto P, vamos passar um referencial que divide esse fio no meio. Vamos passar o eixo Z ao longo do fio reto finito. O que nós observamos? Que ao parametrizarmos nesse sistema referencial, estamos integrando todos os elementos diferenciais de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Seria um equívoco integrar de 0 a L. Ao integrar de 0 a L, o que você estaria fazendo é calcular o campo em uma das extremidades, né? Então, seria o campo em algum ponto aqui, a uma distância R da extremidade. Então, ao considerar o sistema referencial passando pelo meio do fio, então estamos integrando de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Então, aproveitando o resultado do fio infinito, que nós já obtivemos, integrando de menos L sobre 2 a mais L sobre 2, né? Aqui nós temos uma simetria, né? O resultado para o campo, qualquer elemento diferencial que você tome nesse ponto aqui, você tem sempre um elemento simétrico nesse ponto. O que faz com que a soma dos campos nesse ponto possa ser simplificada considerando o fato de que o resultado da primeira metade é equivalente ao resultado da segunda metade. Nós podemos multiplicar por 2 e integrar de 0 a L sobre 2. Então fica bem mais simples. Multiplicando por 2 e integrando de 0 a L sobre 2, joga os limites nessa integral, no resultado dessa integral, então um resultado algébrico simples, converte o resultado do campo, como vocês podem ver aqui, o campo elétrico passa a ser apenas ρL 2π ε0 Rzão, distância entre o fio finito e o ponto P, L sobre raiz de L quadrado mais 4R quadrado. Então notem, aqui aparece o tamanho, a dimensão do fio, enquanto no fio infinito não tem L, porque o fio é infinito. Ok? Então esse aqui é um resultado muito importante, útil para muitos exemplos, para muitos exercícios que vão aparecer no livro. Observem, muitos dos resultados que nós estamos obtendo aqui são resultados que vocês vão aplicar diretamente na solução de problemas, de exercícios nos livros. Então, guardem essas expressões, não só as demonstrações, mas guardem essas expressões que nós estamos obtendo, ok? Vamos para o quarto exemplo, então. Então, quarto exemplo de fio finito, de fio de distribuição linear, seria então outro fio finito, porém, estamos querendo determinar agora o campo, dado um fio finito, carregado uniformemente, nós desejamos calcular o campo em um ponto P, a uma distância S da extremidade do fio finito. Esse cálculo ele não tem uma simetria com o cálculo que nós fizemos para o fio infinito, porque o fio infinito ele não tem extremidade, ele é infinito.
Então nós não usamos nenhum argumento lá para calcular campo no fio infinito, na extremidade do fio infinito, né? Não existe isso, não existe essa possibilidade geométrica lá. Aqui, como o fio é finito, nós temos essa possibilidade geométrica. Então, obter o campo E num ponto P a uma distância S da extremidade, né, de um fio finito. Como proceder? Não, então vamos pegar o fio finito e vamos colocar num sistema referencial que nos ajude a resolver o problema, né? Então, estamos colocando o fio sobre o eixo X aqui, como vocês percebem, né? Vamos colocar o sistema todo no referencial YX e vamos proceder como sempre fizemos, né? Queremos calcular o campo no ponto P. Para isso, vamos determinar um elemento diferencial dl sobre o fio, né? Vamos tomar um elemento diferencial dl sobre o fio. Esse elemento diferencial dl vai produzir no ponto P um campo dE, como já fizemos anteriormente, né? O mesmo algoritmo. A distância entre o elemento diferencial e o ponto P estamos chamando de Rzinho. Ao colocar o fio, né, nesse sistema referencial, nós podemos calcular a posição do elemento diferencial. A posição dele aqui, ó, é x, né, uma vez que está no eixo x. O campo produzido pelo elemento diferencial nós também já vimos, né? O campo produzido pelo elemento diferencial é dado por 1 sobre 4π ε0 dq sobre R2, ok? Que facilmente é convertido em 1 sobre 4π ε0 ρl, que é o dq, né? ρl vezes dl. dl é um pedaço do nosso fio sobre R2, que é a distância do elemento diferencial ao ponto, né? Vamos olhar aqui os elementos geométricos, né, que nós estamos colocando nesse sistema referencial. O que é a distância Rzinho? A distância Rzinho tem que ser a distância L do fio, olha só. Se você pegar a distância L do fio, somar com S e subtrair X, temos exatamente Rzinho, né? Então, Rzinho nada mais é do que L mais S menos X. Se nós tomarmos o nosso dl aqui no fio, o nosso dl é equivalente a um pedaço de x do eixo x, né? Então, o que vai ficar especificado depois é o limite da integração. Então, o nosso elemento diferencial dE é 1 sobre 4π ε0 ρl dx, né? L mais S menos X ao quadrado. Fácil, né? Campo elétrico, então, em todo o objeto, tem que ser a integral ao longo de todo o objeto, quer dizer, você está integrando todos os elementos diferenciais que vão de 0 a L, dE, né? De dE. Então, 1 sobre 4π ε0, ρl dx, L mais S menos X, tudo isso ao quadrado de 0 a L. Para resolver essa integral, basta a gente substituir aqui, ó, U, para facilitar, né? Para quem gosta de facilitar. Vamos substituir aqui, ó, L mais S menos X por uma variável, U, joga aqui, deriva U, derivando U. Isso aqui é constante, isso aqui é constante. Eu vou ficar com menos dx aqui, ó. Então, eu estou substituindo dx por menos du, né? Então, vai ficar du menos aqui, ó, menos du de ρ de L. Os limites de integração vão mudar, porque você está mudando a variável. Então, para zero, jogando x igual a zero aqui, você tem L mais S. Jogando L aqui no lugar de x, você tem S. Como aqui é menos, nós podemos inverter a integral e tirar o sinal de menos. Então, nós vamos ter a integral de S, né? S mais LS de 1 sobre 4π, ρl du sobre U quadrado. Essa integral aqui é muito fácil, vocês já estão bem acostumados com esse tipo de integral.
né? Então, ρl sobre 4π epsilon 0, né? Então, a integral menos 1 sobre u, né? De L sobre E, de S a L mais S. Né? Então, basta substituir os limites de integração, limite superior menos limite inferior, nós vamos cair nessa expressão, né? Que você pode, inclusive, multiplicar aqui, né? Tirar o, né, denominador aqui, somar, aí você vai ver que o S cancela, então nós vamos ter E igual a ρl 4π epsilon 0 L sobre SL mais S. Ok? Então, olha só, à medida que o S vai aumentando, né? Quer dizer, o seu ponto da extremidade vai aumentando, o campo vai decaindo. Né? Se você tem um comprimento grande, né, de fio, então o seu campo vai aumentando. Então está bem factível, a expressão ela é bem consistente. Então esse aqui seria o caso do cálculo do campo elétrico na extremidade de um fio finito carregado uniformemente, ok? Então, se nós olharmos aqui, né, então para o fio finito carregado uniformemente, né, como é que se comporta o campo elétrico para um fio finito carregado uniformemente? Nas extremidades, o campo tem essa direção, como a gente viu, né? Então, o campo aqui tem direção x, né? Se a gente olhar para o sistema referencial usado, né? O vetor campo elétrico teria direção x, né? Aqui nas extremidades. No centro do fio finito, o campo é radial, né? Como a gente viu, porque você tem sempre o elemento simétrico que cancela. Mas se você for para outro ponto do fio que não é no centro e não é na extremidade, você vai ver que não tem elemento simétrico que cancele. Então o campo ele passa a ser oblíquo. Né? Você não tem aqui o que nós chamamos de campo radial. O campo radial é o campo que tem só a direção R. R aqui, quando nós consideramos simetria cilíndrica em torno do fio. Então, direção radial, como se fosse na direção do raio do cilindro. É por isso que a gente chama direção radial. Né? Então, aqui nós temos os campos em qualquer outra direção, eles ficam oblíquos porque você não tem o elemento simétrico, que permite cancelar e obter um campo radial. Então, a configuração de campo para uma barra finita, né, para um fio finito, então seria dessa forma. Anotem, para o fio infinito, carregado uniformemente, nós vamos sempre ter elemento simétrico, sempre. Então, a direção do campo é sempre o quê? Sempre radial. Nós não temos essa configuração. Toda direção seria radial, né, para o fio infinito. Para o fio finito, nós temos essa configuração, ok? Muito bem, então no próximo vídeo nós vamos tratar de 2 exemplos para o caso de distribuições superficiais. Então, até lá, o próximo vídeo. Até mais a todos.